A paz do Senhor, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Amém, queridos? Deus vos abençoe. Peço com muito carinho, com muito amor. No início desse vídeo, já deixe seu like e compartilhe com o que você sentir no seu coração, que precisa compartilhar a palavra do Senhor. Compartilhe, seja um missionário na obra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Ative o sininho, se você se inscrever lá, para o YouTube entender e mandar para mais pessoas e também lhe notificar quando a irmã Mary lançar um vídeo. Amém, queridos? Capítulo 8 de Romanos, estamos lendo Romanos, e essa leitura é muito específica ao povo de Roma, que Paulo escreveu estando em Corintos, escreveu a Roma, né? Mas se nós lermos, essa palavra ela é muito atualizada, ela trazendo para os nossos dias e o jeito com que Roma se comportava na época em que Paulo escreveu para eles é muito idêntico, é muito parcial, é muito paralelo a tudo o que estamos vivendo no mundo espiritual nos dias de hoje. Por isso a palavra ela não volta vazia, irmãos. Então, se a advertência do céu aos romanos na boca de Paulo foi tão glorioso ao ponto de multidões aceitarem a Jesus e alcançarem a graça do Senhor, que essa graça também te alcance, que você entenda que o Senhor está falando também com o teu coração. Amém, queridos? Capítulo 8 de Romanos. Vamos ler? Vem comigo ler Bíblia? Vem com a irmã Mary ler Bíblia, porque essa palavra ela é viva e eficaz. Amém, queridos? Capítulo 8, que diz assim: nenhuma condenação há. O pendor do Espírito Santo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Já escreveu seu nome no livro da vida? Já se declara cristão? Aleluia! Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já são novas criaturas em Cristo Jesus, que nasceram novamente, que o velho homem ficou para trás, que já consegue renunciar às obras da carne, às práticas do pecado, que ama mais a Deus, mais a Jesus, honra o reino, honra o seu rei. Aleluia, Jesus! Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, essa palavra meu Deus, eu amo essa palavra. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Vou ler de novo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Receba isso no teu coração. É Bíblia, irmãos. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho próprio, Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Gostam das coisas da carne, porque me traz prazer. E isto é fruto da carne, irmãos, está aqui na Bíblia. Coisas da carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, quanto mais você se ligar com coisas do Espírito, quanto mais você ler Bíblia, quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, quanto mais você ir no culto, quanto mais você receber a palavra pastoral, a bênção eclesiástica, quanto mais você buscar as coisas celestiais, espirituais, mais você vai ouvir a voz do Espírito, mais você vai ser abençoado, tocado pelo reino do céu.
na terra, porque o reino do céu está entre nós, está dentro de nós. Amém, queridos? O respeito a Deus, a honra e a glória, quando Ele está no centro. Nós não temos mais lugar para a carne nem para o pecado, irmãos. Aleluia! Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pois não está sujeito à lei de Deus. É isso que está aqui no versículo 7, irmãos. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Aí vai dando coisas erradas, mas você só ama a carne, só ama o que te dá prazer, mas não dá prazer ao céu. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 8, do capítulo 8 de Romanos, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, queres agradar a Deus? Comece a agradar a Ele, retirando as obras da carne e colocando as obras do Espírito na tua vida. Vós, porém, não estáis na carne, Olha o que o Paulo tenta incentivar o povo de Deus, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, meu Deus, irmãos, só aqui o capítulo 8, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida e por causa da justiça. A justiça de Deus é que vivifica o Espírito, porque o corpo, já está morto. Meu Deus, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus... Meu Deus, irmãos, presta atenção aqui nessa palavra que forte, irmãos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então, o que há de ressuscitar e receber um corpo de glória é o nosso corpo espiritual, irmãos. Porque o carnal, o corpo para o pó volta, o espírito volta a Deus que o deu. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como que se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Irmãos, olha que palavra gloriosa. Eu queria que o mundo inteiro ouvisse essa palavra. É o desejo do coração da irmã Mary. Você me ajuda aí a compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, para que o Espírito Santo de Deus entre em lares, em casas, em famílias, e que essas crianças, esses adolescentes, que hoje está tão difícil por causa dos frutos da carne, né? Mas que eles possam entender que aqueles que mortificam as obras da carne, certamente viverão. Aleluia, Jesus, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos, em nome de Jesus, todos. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos de Abba. Abba, Pai. Nós temos um Pai. Ainda que uma mãe pode esquecer do seu filho que amamenta, um pai abandonar, eu todavia não esquecerei de ti. Ele é o nosso Abba, aleluia. Ele é o nosso Pai, o protetor fiel, aleluia. Sinto a glória de Deus nessa palavra, irmãos.
Oh, Espírito Santo, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque Cristo é o Filho, então co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, irmãos, não é tão difícil compreender que a nossa renúncia hoje para sermos diferentes do mundo, que a nossa renúncia hoje para sermos diferentes, brilhar no meio das trevas, clarear aonde está escuro. Hoje nós podemos sofrer perseguição, zombaria. Alguns não compreendem quando nós glorificamos alto, adoramos, porque só nós sabemos de onde Deus teve misericórdia, nos salvou de câncer, curou de câncer. Hoje em dia é tão difícil. A célula cancerígena, maligna, só um milagre, irmãos. Não existe quimioterapia, é muito difícil. Até a quimioterapia, quando acontece resolver o problema, é Deus. Nós somos sofredores com Cristo, mas com Ele seremos glorificados. Que palavra, irmãos. Eu sinto a glória de Deus aqui. Se você não sente a glória de Deus aí, eu oro nessa hora para que você possa compreender o que é sentir a alegria do Espírito Santo. A paz que excede todo o entendimento. Meu Deus. Versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo estava dizendo para os romanos, ainda que nós que cremos em Jesus ressuscitado, sofremos perseguições aqui, sofrimentos no tempo presente, não se compara com a glória que iremos viver com Jesus. Aleluia! Nós já lemos Apocalipse, irmãos, nós já vemos que aquele que não crer no Senhor Jesus somente sofrerá a cólera do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai Todo-Poderoso, e nós não queremos isso na nossa vida. Então vamos crer, vamos sofrer com Cristo, qualquer perseguição não é nada para a glória que está reservada para nós. Amém, irmãos? Versículo 19, que diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Nós cremos, irmãos, que nós vamos ver uma geração resgatada, crendo na liberdade da glória do Filho de Deus em Jesus Cristo. Nós cremos. Está vindo aí um período de grandes festas, de muita invocação a demônios, de muita adoração ao trono de Satanás. Nós estamos vivendo ainda alguns dias aí, agora será um grande mover no mundo espiritual, né? Sabemos que há muitas legalidades abertas, sabemos muitas menininhas, né, voltam para a casa dos seus pais, ou com AIDS, ou grávida, ou com doenças venéreas, muitas coisas no seu corpo físico e nos traumas emocionais, psicológicos, e sem falar o espiritual, que se desliga, se afasta muito do seu Criador. Então, irmãos, vamos crer, vamos orar. Você que é cristão, que assiste esse vídeo, ore por os países que o cristianismo não pode entrar, a verdade do evangelho não pode entrar. Ore por Índia, ore por Coreia do Norte, ore por esses países, orem, irmãos, orem por o mundo, orem. Há 15 países que o cristianismo não pode entrar, orem pelas ilhas da Atlanta, ore, irmãos, ore.
Movimenta o céu, movimenta o céu. O nosso Deus pode estar em todos os lugares. A presença do nosso Deus preenche toda a terra. Mas ele precisa do profeta, ele precisa do ágil, ele precisa do verbo, ele precisa que esta palavra chegue ao máximo de pessoas possíveis e ele precisa de nós para que nós leve essa palavra até aquele que é necessitado. Agora, se eu não for, Deus levanta outro, porque o propósito de Deus é que não vai ficar nenhum dos 4 cantos da terra sem ser anunciado. Agora, se o homem não querer aceitar, aí ele vai sofrer a cólera de Deus, mas que não ficará nenhum joelho sem conhecer a verdade da palavra. E eu creio, porque a palavra diz. Amém, queridos? Então, vamos crer nessa palavra do versículo 21, na esperança, olha só, de que a própria criação será redimida do cativeiro. Meu Deus do céu, irmãos, que palavra! Para a liberdade da glória do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, né? Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, que é a ressurreição, né, irmãos? Que é aqueles que já partiram serão ressuscitados primeiro e nós, os que estiverem vivos, serão arrebatados nos ares, né? Meus queridos irmãos, que palavra é essa? Versículo 24, porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Então, esperança é aquilo que não se vê, irmãos. Ó. Mas se esperamos o que não vimos, com paciência o aguardamos. Ah, Jesus, que palavra. Eu até marquei aqui, ó, que palavra. Porque, de fato, ela mexe com o meu sentimento, essa palavra é muito gloriosa. Versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ah, Jesus amado. Eu lembro quando nós éramos mais jovens, tinha uma irmã que cuidava nós da mocidade. Uma cidade tinha o nome, Chama Flamejante, nunca me esqueço. E ela, não vou usar o nome dela aqui, não pedi autorização, mas é uma pessoa muito querida, ainda está entre nós, e ela cantava muito aquele hino, com gemidos e palavras, ai meu Deus. E ela ensinava aqueles hinos para nós era novinho, tinha 14, 15 anos, o poder de Deus pegava assim, dava para pegar o Espírito Santo assim, né, de tanta glória, e era lindo, irmãos, como eu tenho saudade de poder ver os jovens querendo, fome por sentir a graça do Espírito Santo. Hoje eles têm vergonha de ser batizados com o Espírito Santo, porque vão pular, porque vão... meu Deus do céu. Não nos envergonhamos de Cristo Jesus, para que naquele dia ele não se envergonhe, né? E de fato, ele geme com gemidos inexprimíveis, irmãs. Quando a gente se afasta dele, a gente sente ele se entristecer de uma forma tão que o coração da gente dói, mas o pecado fala mais alto e a gente acaba saindo da presença de Deus. Que Deus possa nos fortalecer para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Amém? Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo de Deus intercede pelos santos, aquele que está contigo 24 horas por dia. Por isso, não pegue a sua fé e não direcione a outro ídolo, não direcione a outro que não seja o nosso amado Espírito Santo na terra. É o nosso intercessor junto a Jesus, que intercede ao Pai por nós. Irmãos queridos, é muito forte isso aqui.
Vamos reconhecer a grandeza do nosso Deus, do nosso amigo Espírito Santo que está conosco hoje. É real a sua presença. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas, todas, irmãos, aqui a Bíblia fala todas, coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, quando acontecer algo contigo, que tu saiu de manhã, entregasse o teu dia nas mãos do Senhor, seja o que acontecer, dê glória a Deus. Entenda que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, você respeita, você tem o princípio da honra, você respeita as suas autoridades, você sabe no ímpeto da tua alma que você é do reino de Deus, você serve ao reino do Senhor. Então, irmãos, se preocupe não. Ele está cuidando de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porquanto, versículo 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ah, Jesus, que palavra gloriosa, irmãos. Também os que predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Oh, que palavra, irmãos. Sinta a glória de Deus aí. Creia no Senhor Jesus, ame ao Senhor Jesus, seja apaixonado pelo Senhor Jesus. É como se fosse um irmão mais velho. Aleluia. Sendo nosso Deus Todo-Poderoso, o único que foi achado digno de abrir os 7 selos. De tão obediente ao seu Pai que ele foi. Sejamos obedientes, sejamos gratos pelo sacrifício desse amado Jesus na cruz por nós, queridos. Creia no Senhor Jesus, salve a sua casa, salve seu filho, salve seu marido, salve sua esposa. Oh, aleluia, salve sua filha, salve sua mãe, salve seu pai. Seja quem você for, salve seu tio, sua tia, sua prima, seu primo, salve seu parente, salve seu vizinho, salve seu bairro, salve seu estado, salve seu país. Lute, creia no Senhor Jesus. Oh, eu sinto a glória de Deus, irmãos. Oh, a esses também glorificou. Aleluia. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 8h31, irmãos, muito conhecida essa palavra, mas eu queria deixar registrado aqui. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que glória! Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós, oh, aleluia, entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Oh, Ramai de Gebassúria. E Deus quem é? É Deus quem o justifica. Irmãos, por isso que é perigoso se levantar contra um juiz, um justo de Deus, aquele pequenininho que tem calinho no joelho, que ama de fato e você não consegue compreender este amor. Você pisa, você massacra, você judeia, você levanta calúnia e aquela pessoa está ali te amando, te respeitando. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E de Deus, é Deus quem os justifica, irmãos. Uma palavra de uma pastora para mim, faz pouquinho tempo. Ela falou para minha irmã Josimere, Deus nos justifica. Creia, minha irmã, que é Deus, o céu, que nos justifica. Se nós querer expor verdade aqui, mentira ali, o que fizeram aqui, o que deixaram de fazer lá, alguns vão compreender, alguns vão ter por outro sentimento e não vão compreender. Então, antes de qualquer sentimento maligno ser criado, creia
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Somos eleitos de Deus. Então, deixamos Deus nos justificar. Porque, irmãos, dos seus olhos nada fica encoberto. Ele vê todas as coisas, ele conhece, ele sonda o coração. Ele sabe a intenção do coração. Quando tu estás na obra por amor ou quando tu estás com segundas intenções. Quando o teu amor é salvação de almas. Nada mais. É Ele que te justifica. Quem os condenará? Ó, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu? Ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ó. Jesus também intercede por nós, porque Ele está à direita de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? A morte? Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos, depois que Ele morreu por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação que tu estás passando? Ou a angústia? Irmãos, ou perseguição de alguém? Inveja, calúnia, defamação, fome? Não, irmão, não vai deixar passar fome. Creia no Senhor Jesus. Nudez? Estás faltando algo para te vestir? Ou perigo? Não. Nem a morte pode nos separar do amor de Cristo, irmãos. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, receba essa palavra. Você que está aí com depressão, que está sofrendo enfermidades, está com medo da morte, talvez em um leito de UTI, ou foi diagnosticado por uma enfermidade muito terrível, tenha por certo essa palavra na sua vida, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas presentes e nem as do porvir, nem os poderes, poder do dinheiro, da riqueza, poderes espirituais, demônios, macumbaria, nenhum poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Outra criatura, ele colocou aqui todos, irmãos. Ele colocou outra criatura, qualquer criatura, uma pessoa endemoniada te afrontando, uma autoridade te humilhando, nada, nenhuma criatura poderá separar-nos, aleluia, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se o teu esposo te humilha, te maltrata, não é cristão, entrega ele nas mãos do Senhor, continua orando pelo seu esposo, mas nada pode nos separar do amor de Cristo. Se a tua esposa te humilha, não te respeita, não te acompanha, não te preocupa. Nenhuma criatura, ele igualou tudo aqui, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra muito gloriosa, que leitura gloriosa, que se resume em um só. Ame a Deus, ame a Jesus Cristo, ao seu sacrifício perfeito por nós. Não deixe que nada, nem angústia, nenhuma tribulação e nenhuma criatura desta terra, usada por qualquer outro sentimento maligno, te afaste do amor de Cristo Jesus. E receberás a tua bênção, com certeza. Se não nesta terra, o céu será garantido. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus assim nos permitir, capítulo 9
de Romanos, da Epístola de Paulo aos Romanos. Deus vos abençoe, queridos.